Beleza, estamos de volta aí, mais uma semana, não é? Todo mundo em casa estudando bastante e a nossa proposta essa semana é continuar o assunto da semana passada, que era a função do primeiro grau, só que agora com uma ênfase no estudo de sinal e principalmente entrando nas inequações, tá? Trabalhar um pouquinho a inequação, inequação produto, inequação quociente, beleza? E efetivamente o estudo de sinal da função do primeiro grau, tá bom? Então, vamos dar início aí à nossa aula. Bons estudos para vocês. Espero que estejam bem, porque já eu acredito que a gente vai estar aí de volta juntos na sala. Beleza? Forte abraço aí, vamos que vamos. É isso aí, galera. Bom, galera, então, a gente vai estar, como dizendo, né? Eu estava dizendo anteriormente, nós vamos estudar aí da função afim, a relação aí do estudo de sinal, tá? Então, tá aí meu grande verdão, como sempre. Só subir na rampa, não é? Os adversários para fazer gol na gente. Nosso gol tá lá em cima, lá. Tem que subir essa rampa aí, meu irmão. É difícil ganhar do Verdão. Então é por aí mesmo, tá? Tirando aí a brincadeira à parte, vamos lá. Moçada, estudo de sinal da função do primeiro grau. Então, a primeira regra aí, o que a gente precisa fazer, né? Primeiro é descobrir quem é o zero da função, ou seja, a nossa função é f de x igual a x mais b. Nós sabemos, nós vimos na aula passada, igualando o f de x a zero, a gente tem que o x vai ficar menos b sobre a. Então, a nossa função, ela tem aí uma relação em termos do x aqui, o valor do x menos b sobre a é um divisor de águas. Ele vai ser, a partir dele, um valor positivo ou negativo, dependendo do tipo da minha função. Se a minha função ela é crescente ou decrescente. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui, nesse caso, é uma análise referente a essa situação. Ó. Nós temos aí uma região positiva e uma região negativa depois do menos b sobre a, ou antes do menos b sobre a. Tá? Então, vamos dizer o seguinte, se nós dissermos aí que a partir do meu f de x, isso é uma função crescente, tá? Então, imaginemos que a nossa função f de x igual a x mais b, ela tem o azinho positivo. Então, nós representaríamos essa reta aqui, ó, tá? E aí, eu vou dizer então o seguinte, a partir do valor da raiz, nós vamos ter aqui um valor positivo, certo? Antes da raiz, nós teríamos um valor negativo e quando o meu f de x for zero, a gente tem aqui a nossa raiz da função, ou menos b sobre a. Beleza? Se a nossa função fosse decrescente, o que ia acontecer? Nós também teríamos um valor positivo, f maior que zero, antes da raiz. Também teríamos valor negativo, um f de x maior que zero, depois da raiz. Quem determina isso? Quem determina é a nossa raiz da função, o menos b sobre a, que a gente acha com f de x igual a zero. Então, eu quero mostrar para vocês aqui um resumo mais, vamos dizer assim, específico. Tá? Primeiro caso. Então, quando a nossa reta for crescente, quem determina isso? O nosso azinho positivo. Então, está aqui a nossa reta crescente. Coloquei o eixo x, encontrei o meu menos b sobre a, que é o valor da raiz. Então, é só pegar a equação, no caso, pegar a função, transformá-la numa equação igual a zero. Achamos o ponto, né, a raiz da minha equação. Para frente dele, nós teremos os valores positivos, para trás, valores negativos. Tá? Então, como é que a gente faz o estudo do nosso sinal? Se o x for igual a menos b sobre a, ou seja, se ele for raiz, a minha imagem é zero. Se ele for maior que menos b sobre a minha imagem é positiva. E se o meu x for menor que menos b sobre a minha imagem é negativa. Tranquilo? Então, tá ali. Agora, vamos analisar aqui o segundo caso, onde a minha reta agora vai ser decrescente, porque o meu azinho ele é negativo. Então, calculamos nosso menos b sobre a aqui, a raiz da função, e aí agora eu vou dizer o seguinte, ó, se o x for menos b sobre a minha função é igual a zero, é a raiz dela. Se o meu x for maior que menos b sobre a, agora ó, as minhas imagens aqui vão ser negativas. E o contrário, se o meu x for menor que menos b sobre a, as minhas imagens são positivas. Tá? Então, tá aí a forma da gente estudar o sinal de uma função. Beleza? E aí eu vou mostrar um exemplo agora para que a gente entenda essa ideia de quando que é negativo, positivo, por que é positivo, por que é negativo. Então, eu coloquei um exemplo assim, ó.
Querendo aumentar a receita para a festa de formatura, os alunos do terceiro ano do ensino médio começaram a vender nos intervalos 100 brigadeiros por dia ao preço de R$ 2,00 cada um. Eles desejam saber quantos brigadeiros devem vender por dia para que eles tenham lucro. Visto que os gastos para eles fazerem essa remessa de 100 brigadeiros, quando eu vou mandar lá para os consumidores finais, é de R$ 50. Então eles têm um custo, né, de 50, eles vão ter uma remessa de 100 brigadeiros, o custo, o valor da venda deles ali é R$ 2,00. Então vamos pensar o seguinte, vamos primeiro montar o nosso problema. Então o número de brigadeiros aqui, entre 0 e 100, né, que seria a quantidade que a gente está pensando aí nas vendas, eu tenho aí R$ 2,00 o custo do brigadeiro. A nossa receita, ou seja, quanto que eu vou receber, vai ser 2 vezes o valor do X, porque o nosso X é o número de brigadeiro e 2 é o valor da venda. Então, quanto que eu vou ter de receita? 2x. Quanto que eu tenho de custo? Meu custo é 50, custo fixo. Então, nosso lucro aqui vai ser eu pegar o valor da receita, tirar o valor do nosso custo, tá? E isso chega então numa função que a gente vai chamar de função lucro. O que é a função lucro? Receita menos custo, então 2x menos 50. Primeira pergunta, quando é que eu não vou ter lucro nenhum? Ou seja, vai ser lucro zero. Então vamos fazer aqui o 2x menos 50 igual a zero. Isso significa que o lucro zero significa vender 25 brigadeiros. Então agora, o estudo do sinal da função aqui interessa para nós nesse sentido, olha lá. O meu x é a quantidade de brigadeiro, beleza? Tá. Se eu vender 25 brigadeiros, eu não tenho lucro, mas também não tenho prejuízo. O que acontece se eu vender mais que 25 brigadeiros? Mais que 25 brigadeiros eu tenho lucro. Menos que 25 brigadeiros eu tenho prejuízo. E isso aqui, por exemplo, para uma empresa, aqui é fundamental, certo? Ele saber quanto que ele pode estar colocando aí como preço de venda, ou até a questão mesmo de quantidade que ele pode vender de determinado produto, quando ele vai fazer, por exemplo, uma promoção. Vocês já devem ter visto, nesses panfletos aí que saem de supermercados, ele tem uma quantidade limitada lá. Por quê? Porque ali existe uma questão de vender, né? Para o nosso caso, primeiro grau aqui, quanto mais ele vender, mais lucro ele tem. Mas se for de repente uma função de segundo grau que a gente vai estudar em breve, vocês vão ver que tem uma hora que não interessa vender mais do que aquela quantidade, porque ele passa mesmo ainda tendo lucro, o lucro dele começa a não ser o máximo, que é aquela função de segundo grau lá, que a gente vai ver de valor máximo, valor mínimo. Mas volta aqui, então, para o nosso caso aí, um exemplo de como a gente faria, né, uma análise de estudo de sinal no dia a dia. Porque todo mundo fala, poxa, para que eu estudo isso, né? Onde que eu vou usar isso no meu dia a dia e tal? Então, aqui tá bem claro. Beleza? Então, vamos lá, dando sequência aqui na nossa aula. Vamos pensar um pouquinho, então, na questão da inequação, né? Porque a ideia de estudar aí, fazer o estudo sinal da função do primeiro grau vem diretamente ao encontro das inequações, que a gente acabou até de fazer aí uma continha sobre isso, tá? Mas antes disso, o que é uma equação? A equação vem de igualdade, tá? Uma coisa é igual à outra. Então, se você tem uma balança, né? Tudo que a gente faz de um lado da balança, eu tenho que fazer do outro para manter o equilíbrio. Então, o tempo todo, nós vamos estar ali no equilíbrio. Se eu mexer de um lado da balança, ela inverte, e aí para ajustar eu faço a mesma coisa do outro. Então, toda vez que eu mexo nessa balança, tudo que eu faço de um lado eu faço do outro. Isso a gente costuma fazer aí nas nossas continhas, beleza? A inequação é uma desigualdade. Então, a gente não vai usar o sinal de igual, mas a gente pode usar esses sinais aqui, ó. Maior que, menor que, maior ou igual, quando tem o tracinho aqui embaixo, menor ou igual e o diferente, tá? Então, a palavra A diferente de B nos acarreta ou nos remete à ideia que o A pode ser maior ou menor que o B, tá? Então, ser diferente quer dizer que ele não vai ser igual. E aí, vamos dar sequência então aqui, falando o seguinte. Na resolução das inequações, nós temos 2 princípios aí que a gente pode utilizar. Princípio aditivo. O que é o princípio aditivo? É a mesma regrinha que a gente usa lá para a igualdade, só que agora pensando na desigualdade. Você tem uma balança com 3 quilos, tá? Num prato,
e 5 no outro. Se você acrescentar 2 quilos a cada lado, nós não vamos alterar essa situação de desigualdade aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma quantidade de quilos, tá? 3 do outro. Eu tenho uma quantidade de quilos, 5. Então, esse lado que tem 5 está puxando o lado que tem 3. Perfeito. Se eu colocar 2 quilos aqui e colocar 2 quilos aqui, eu continuo mantendo a desigualdade. Ou, se eu tirar 2 quilos daqui e tirar 2 quilos daqui, eu continuo mantendo a desigualdade. Isso aqui é uma propriedade interessante para nós, porque a gente pode resolver as inequações, tá? Então, olha lá, 5 é maior que 3. Se eu colocar 2 para um lado e 2 para o outro, eu vou dizer que 7 continua sendo maior que 5. Ou, se eu tirar 2 de um lado e tirar a mesma quantidade do outro, eu digo que 3 é maior que 1. Então, isso é uma propriedade bem interessante para a gente. E a outra propriedade é o princípio multiplicativo, que é o seguinte. Quando você multiplica por um número positivo, então eu tenho uma desigualdade qualquer e você vai multiplicar ambos os lados por um valor positivo. Isso não altera a desigualdade, tá? Então, olha lá, nós temos uma situação aqui, ó, onde 2 é menor que 3. Multipliquei os dois lados por 6. Isso não altera a desigualdade. Ou então eu tenho aqui 2 é menor que 3 e eu estou multiplicando os dois por 0,01. Também não altera a desigualdade, porque eu estou multiplicando por um número positivo. Quando a gente multiplica por um número negativo, aí vem aquela regrinha, tá? Então, ó, sendo que 2 é menor que 3, se nós multiplicarmos ambos os lados por menos 1, a gente verifica que menos 1 vezes 2 ficaria menos 2. E menos 1 vezes 3 daria menos 3. Observe que menos 2 agora ele passa a ser maior que menos 3. Por isso que a gente deve multiplicar, né? A hora que a gente for multiplicar por um sinal negativo uma inequação, a gente deve inverter o sinal da desigualdade. Tá? Então tem lá, multipliquei por menos 1 ambos os lados, então o que a gente faz? A gente vai ter que inverter essa desigualdade ali. Tá? E aqui tinha um errinho ali, eu esqueci de inverter, tem que inverter o sinal. Tá? E aí agora, uma regra básica aí está dizendo, ó, podemos multiplicar ambos os membros de uma inequação por um número negativo, invertendo o sinal, e o Romo está dando aquela dica para você, para dar aquela lembrada, só para dar uma descontraída, vem comigo, não é? Tá bom? Então, beleza. Vamos agora resolver, então, essa inequação. Primeiro, uma inequação simples, então nós temos aí 7x mais 6 maior que 4x mais 7. O universo aqui são todos racionais, isso é importante também. O que a gente vai fazer? Então, primeiro vamos isolar a letra de um lado, que não é a letra do outro, né? Pelo princípio da técnica de cancelamento, né? Eu somaria menos 4 dos dois lados, então está aqui, ó, passa para o outro lado com a operação trocada, né? Não é bem assim, mas seria somar menos 4 dos dois lados e somar menos 6 dos dois lados. Chegamos à conclusão que o 3x seria maior que 1, dividindo ambos os lados por 3, o x seria maior que 1/3. O que significa isso, maior que 1/3? Que para essa inequação, todos os valores maiores que 1/3 são solução para essa desigualdade. Se eu pegar o 1/3, não é solução, porque daí vai ficar igual, então não quero. E se eu pegar qualquer número menor que 1/3, eu também não terei solução, ou seja, não faz parte do conjunto solução dessa desigualdade ou dessa inequação. Tá? Então, para a gente resolver aqui essa questão, a gente pensa o seguinte, ó, o 2 é positivo, então isso aqui é uma reta crescente. Tá? Como é que eu resolvo esse 2x mais 8 aqui maior que 0? Então, primeiro, vamos isolar o 2x, né? Na sequência, nós temos então que o x é um número maior que menos 4. Pensando aqui numa regrinha de estudo de sinal, qual seria a região que me interessa, né? Então, a gente tem aqui, o azinho é positivo, reta crescente. Maior, então a bolinha aqui vai ser uma bolinha aberta no menos 4, porque o menos 4 faz isso aqui dar 0. Beleza? Tá. O que acontece posteriormente ao menos 4? Nós temos os valores positivos e antes os valores negativos. Qual é a solução? O que a gente quer? A gente quer a solução positiva, então o que me interessa são todos os valores maiores que o menos 4. Não entrando o menos 4 e também não entrando aqui os valores menores que o menos 4. Mas, né, de você dar essa resposta, então isso aqui é o meio gráfico. Você pode colocar por conjunto solução, x pertence aos reais
de tal forma que x é maior que menos 4, então a gente pode colocar no intervalo. Ó. Poderia ser um parênteses aqui também no menos 4 e um parênteses aqui no mais infinito. Eu coloquei com colchetes, que é raro usar, né? Então, para relembrar. Beleza? E aí agora a gente vai entrar num conceito que não tem na apostila de vocês aí, mas é como é que se diz? A SpaceX cobra, né? E cobra bastante. É a parte de inequação produto e inequação quociente, tá? Então, o que significa isso? Vamos pensar o seguinte. Quando que eu tenho uma inequação que seja um produto ou uma inequação que seja um quociente? Quando você tem duas funções, tá? Então, vou pegar o primeiro caso aqui. Uma função f e uma função g e eu vou multiplicar as duas e eu quero analisar o resultado dessa função. Então, eu posso ter aqui um f de x multiplicando um g de x e eu quero que esse resultado seja positivo ou zero. Ou então, pensando no quociente, um f de x dividido por um g de x. Lembrando, não há necessidade de eu fazer essa multiplicação. Eu posso analisar cada uma das funções separadamente e é isso que a gente vai fazer. O estudo do sinal de cada uma delas é para isso que serve. Tá? Então, aqui o caso 1 seria o maior igual, o caso 2 menor igual, um caso 3 só maior, um caso 4 só menor, e em todos esses casos aqui, seja para a função, para a inequação produto ou para a inequação quociente, em todos os casos a gente vai olhar a seguinte regra. Primeira coisa, a gente vai estudar o sinal de cada uma das funções, beleza? Na sequência, a gente vai encontrar qual é a interseção dessas duas funções, ou seja, qual região que interessa para nós, lá na pergunta. Maior, menor, menor que, maior que, tá? E no final a gente vai dar aí o conjunto de solução para cada caso, de acordo com a pergunta. Beleza, moçada? Até aqui? Tranquilo? Então vamos pegar aqui um exemplo. Imagine, ó, eu tenho uma função do primeiro grau, 2x mais 6, tem uma outra função também do primeiro grau, 3x mais 12. Se eu multiplicar essas duas funções, eu teria uma função do segundo grau, tudo bem? Mas a gente ainda não sabe analisar uma função do segundo grau, então a gente não vai analisar ela. Vamos analisar quais são os valores de x, que quando a gente substituir aqui, isso vai dar um resultado positivo, tá? Então, seguindo a regra, qual a primeira coisa que a gente deve fazer? Vamos chamar de função 1 e vamos chamar de função 2. Tudo bem? Função 1, nós vamos fazer aqui o estudo do sinal dessa função. Então, o que é estudar o sinal? Vamos achar qual o valor 2x mais 6 que faz isso aqui ficar zero. Então, olha lá, 2x mais 6 igual a zero. Encontramos que o x é menos 3. Então, isso aqui é o nosso menos b sobre a. Bolinha aberta ou bolinha fechada? Olha só, eu quero só resultado positivo. Então, a bolinha é aberta, ó. Como isso aqui, o meu azinho, ele é 2, ele é positivo, então a nossa reta é crescente aqui, ó. O que acontece depois do 3, positivo, e antes do 3, do menos 3, negativo. Deixamos isso pronto, tá? Não fazemos mais nada, estudamos o sinal dela. Vamos para 2. A função 2, o meu azinho é negativo, então nós teremos uma reta decrescente. Vamos encontrar quando que isso aqui dá zero. Então, menos 3x mais 12 igual a zero. Nós vamos descobrir que o x vale 4. E aí o que acontece? Antes do 4, os valores são positivos. Depois do 4, os valores são negativos. Nós vamos fazer agora um quadro de sinais. Então, vamos colocar aqui a função 1, reta da função 1, reta da função 2 e a reta final, tá? Aqui até eu coloquei no lugar errado, deveria estar aqui embaixo, né? Mas só para... Eu acabei colocando tudo junto aqui, só para facilitar o dia a dia, mas a gente coloca aqui, ó, função 1, coloca a função 2 e joga tudo para a resposta. Só joguei aqui para ficar mais fácil o layout, tá? Então, da função 1, vamos analisar primeiro a função 1. Qual é a resposta que eu tenho? Ó, antes do menos 3 é negativo e depois do menos 3 tudo positivo. Olhando para a função 2. Para a função 2 eu vou colocar aqui, ó, os resultados nesse quadro. Antes do 4 positivo e depois do 4 negativo. Na resposta, eu quero uma vezes a outra. Então, eu quero guerrinha de sinal aqui, ó. Então, vamos trazer tudo aqui para baixo. Então, aqui é o menos 3, aqui é o menos 4. Opa, volta aqui, que já andou uma resposta aqui, não era para andar. Espera aí.
Cadê o meu mouse aqui? Tá. Então agora, ó, chegamos à conclusão. Essa região é negativa, essa região é positiva. Menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. Essa nossa região aqui embaixo é a região da resposta. O que eu quero são os valores positivos. Então, como eu quero os valores positivos, a minha solução é de menos 3 até 4. Então, qual seria o conjunto de solução aqui? X pertence aos reais, de tal forma que ele vai variar do menos 3 até o 4. Tudo bem? Então, muito simples. Ó. Estudamos o sinal, fazemos o quadro de sinais e verificamos qual a região que nos interessa. O próximo exercício aqui, eu vou colocar agora seriam 3 funções. Então, nós analisamos 2, mas nós podemos analisar 3, 4, 5, quantas forem necessárias, inclusive com divisão também. Tá? Então, por enquanto, a gente está analisando só a inequação produto. Como é que a gente faz? O mesmo procedimento. Ó. Vamos chamar de 1, 2 e 3. E vamos analisar separadamente cada uma delas. Então, a primeira delas é fazer o x menos 5 igual a 0. Vamos descobrir que o x vale 5. Vamos fazer a nossa reta. Como é que fica? Traçamos a reta x. O azinho é positivo, reta crescente. Bolinha vai estar fechada agora, porque lá o sinal é de igual. E eu tenho para frente do 5 positivo e antes do 5 negativo. Pronto. Fizemos o estudo de sinal da primeira função. Vamos para a segunda função agora. Na segunda função, vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar o x mais 5 igual a 0 e vamos descobrir que o x é menos 5. Estudo de sinal. Traçamos a reta x. O azinho é positivo, reta crescente. A bolinha fica fechada. Por quê? Porque é o sinal de igual aqui, ó, maior igual, positivo e negativo antes do menos 5. Feito o estudo de sinal da 2, vamos para o estudo de sinal da terceira. Na terceira, nós vamos fazer a mesma coisa. 2x menos 8 igual a 0. Descobrimos que o x dá 4. Traçamos nossa reta x. Vamos verificar que o meu azinho é positivo, também a reta é crescente. Bolinha fechada, 4 positivo e negativo antes e depois. Agora a gente vai fazer o nosso quadro de sinais. Então nós vamos fazer o seguinte. Reta 1, nós vamos colocar lá. Ó. Lembrando, só tomar cuidado agora. Ó. As nossas raízes são 5, menos 5 e 4. Então eu tenho que ter aqui, lembrar que isso aqui é uma reta numérica em x, eu tenho que colocar aqui proporcionalmente. Então, como 5 é o maior, eu coloquei lá na frente. Tá? Olha lá. E aí, traço uma reta, né, um quadro nele, ou seja, vou fazer uma rede aqui, e vou transcrever o que está escrito aqui. Ó, positivo, depois negativo antes. Vamos para a segunda. Então, agora a segunda é menos 5. Beleza, colocar aqui, porque o outro é 4, vai estar aqui no meio. Tá? Traçamos o quadrinho de sinal. Olha lá, menos 5 antes negativo, posteriormente positivo. Vamos para o terceiro. Colocamos lá então o valor 4. O valor 4, vamos colocar o grade de sinal dele, que é positivo depois, negativo antes. Na interseção, ou seja, na resposta, nós vamos pegar o 1 vezes o 2 vezes o 3. Ou seja, eu quero o resultado dos sinais. E aí eu faço de 2 em 2. Ó. Menos com menos dá mais, mais com menos, eu vou ter aqui o resultado negativo. Antes disso, você coloca, lógico, os valores aqui embaixo. Então, resultado negativo. Menos com menos dá positivo. Menos com mais, isso dá negativo. E mais com mais dá positivo. Agora, nós vamos lá na resposta. Para dar a resposta, a gente tem que ver qual é a pergunta. A pergunta, eu quero os valores positivos ou igual a 0. Então, bolinha fechada em todos eles, porque eu quero igual. E agora eu vou analisar. Aonde que é a região positiva? Aqui é positivo. E aonde mais é positivo? Aqui. Então, qual vai ser o nosso conjunto de solução? X tem que ser um número maior que menos 5 e menor que 4. Ou ele pode ser maior ou igual a esse nosso amigo 5. Então, aqui ficaria, ó, menos 5 menor igual a x, certo? Menor igual a 4 ou x maior igual a 5. E aí, está resolvido mais uma questão sobre inequação produto. Beleza, galera?
Tranquilo? Então agora, vamos dar um exemplo aqui de uma situação que você poderia perguntar assim, mas na inequação produto, pode acontecer de eu ter aí, né, um expoente, então elevar aí a um expoente 2, 3, 4, 5, que na verdade seria um x mais 3 vezes um x mais 3, x mais 2 vezes um x mais 2 vezes um x mais 2, tá? Como é que eu vou analisar quando eu tiver um expoente? Então vamos dar um macetinho para vocês aí. Primeiro, esquece o expoente e vamos analisar a função separadamente como 1 e 2. Então a regra é a mesma, ó. Vamos calcular quanto que o x mais 3 dá zero. Passamos o estudo do sinal. Lembrando que aqui, ó, ele não tem sinal de igual, então a bolinha agora ficou aberta, tá? Positivo e negativo. Passamos o sinal, o estudo do sinal dá 2. X mais 3, eu vou lá e analiso quanto que dá zero, x é menos 2. Reta crescente, porque o azinho é positivo, positivo e negativo. Fechado. Vamos para o nosso quadro de sinal. Mas espera aí, senhor. Está ao quadrado e está ao cubo. Então vamos pensar o seguinte. Primeiro vamos traçar normalmente, ó. Nós temos aqui o primeiro menos 3, para frente dele positivo, antes negativo. No caso do nosso amigo 2 aqui, peraí, antes disso. Daí nós vamos analisar ele da seguinte maneira. Como esse x mais 3 está ao quadrado, se você pegar essa reta e repetisse ela novamente, o que ia acontecer? Qualquer valor aqui dentro, quando eu levar ao quadrado, vai ficar sempre positivo. Então, no estudo de sinal dessa função aqui, na verdade, toda vez que tiver alguma coisa elevado ao quadrado ou a expoente par, é só colocar positivo em tudo. Por quê? Porque vai sempre ficar positivo. Entendeu? Já no segundo caso, é elevado a expoente ímpar. Então, no expoente ímpar, a gente coloca o valor normal, do jeitinho que está aqui, ó, positivo para frente do menos 2, negativo. Só que como está elevado a expoente ímpar, o sinal não vai alterar. Qualquer número aqui dentro desse resultado que for negativo, continua negativo quando elevar ao expoente ímpar. E a mesma coisa, qualquer número positivo elevado ao expoente ímpar, continua também sendo positivo. Então, na regrinha básica nossa, a sacada é, elevou a expoente par, coloca positivo em tudo. Só acha o valor do zero da função. E agora você faz a análise normal. Menos com mais, tarará. Faz aqui. Qual é a pergunta? Eu quero os valores negativos. Então, o valor negativo vai me interessar daqui para cá e vai me interessar daqui para cá. Só tomando um cuidado. O menos 3 e o menos 2, a bolinha é aberta. Então, cuidado que o menos 3 não entra na solução. Ó. X ele vai ser um número que é menor que menos 2, qualquer um, e desde que não seja o menos 3. Tá? Então, eu não preciso colocar aqui a resposta em duas etapas. X, ser aqui na sequência, colocar, né, que o x é um número menor que menos 2 e maior que menos 3. Não, pode colocar aquele menor que menos 2. Só tenha a atenção de tirar aqui o menos 3 da jogada. Beleza? Aí você fala, bom, tudo bem, então vamos ver agora um caso de uma inequação, né, onde ela vai ser a inequação quociente. Como que a gente faria para poder resolver esse caso? A ideia é exatamente a mesma, nós vamos chamar de função 1, chamar de função 2, estudar o sinal da função 1 e estudar o sinal da função 2, tudo do jeitinho que a gente fez até agora. Tá? Então, acha o zero, coloca lá quanto que é, verifica, né, se o azinho é positivo ou negativo, feito o estudo de sinal. Qual é a grande sacada agora para essa segunda parte aqui, ó? Na inequação quociente, o que tiver no denominador não pode dar zero, independente da resposta querer que seja zero. A sacada é você olhar aqui e colocar bolinha aberta para esse resultado aqui embaixo. Então, olha lá, eu descobri qual o valor de x que faz isso aqui dar zero, o meio. Mas o meio não me interessa, mesmo que ele peça aqui, ó, menor ou igual a zero, não me interessa. Então, a gente deixa a bolinha aberta e faz o estudo do sinal normal. Daí, a sacada vem agora na resposta. Qual que vai ser a sacada na resposta? Olha só, eu vim, escrevi a minha função 1, minha função 2, fiz a guerra de sinal, tudo bonitinho. Sacada do exercício. A bolinha ficou fechada no 1, no menos 1. Perfeito, porque ele quer menor ou igual. Mas a bolinha ficou aberta aqui, ó, no meio. E aí, me interessa o resultado negativo ou zero.
Então me interessa um número que esteja entre o número menos 1, inclusive, e o meio aberto, tá? Então a nossa resposta aqui, ó, tomar cuidado, tá? Porque isso aqui não pode ser zero. Senão, se meio for o resultado, eu tenho um zero, que é um problema. Então a nossa solução aqui ficaria lá, x é o número real, de tal forma que o menos 1 entra na resposta e o meio não. Beleza? Tranquilo? Então aqui agora a última parte seriam inequações simultâneas e isso também não tem aí na apostila, tá? Mas a gente vai falar sobre esse caso. O que é resolver esse sistema aí de inequações simultâneas? Então eu tenho aqui uma inequação, tenho uma segunda inequação e eu quero resolver esse sisteminha, tá? Então observe que a primeira aqui é uma reta crescente porque o azinho é positivo. E também temos uma reta crescente porque o azinho também é positivo. Então vamos resolver a primeira inequação, normalmente, fazendo isso aqui do jeito que está lá. X mais 6 maior que zero. Então eu tenho que o x seria maior que menos 6. Qual é o conjunto de solução? Reta crescente. Conjunto de solução me interessa maior que menos 6. Bolinha aberta, ó, tá? Bolinha aqui está aberta. Beleza. Segunda, x menos 3 menor que zero. Vamos resolver isso de forma que o que me interessa são os valores menor que menos 3. Beleza? Tá. Região positiva, região negativa. Qual é o conjunto de solução para essa inequação? Então nós vamos pegar agora e vamos fazer o seguinte. Equação 1, agora é uma cobrinha, tá? Então, do menos 6 para frente, todo mundo me interessa. E nós vamos trabalhar agora não os sinais, mas sim o conjunto, né? O conjunto solução aqui é a interseção dos dois. Eu quero um e outro ao mesmo tempo, tá? Então, na equação 2 aqui, na inequação 2, a nossa resposta é do 3 para trás. Então, menor que 3. Qual é o conjunto de solução? Ou seja, qual o x que resolve essas duas inequações ao mesmo tempo? Eu venho agora, coloco aqui uma reta, que é a reta interseção dos dois, trago os dois valores aqui para a resposta, beleza? Então, trago o 6 para cá negativo, trago o 3 para cá. Ambos estão com bolinha aberta, então mesmo que aqui a bolinha seja aberta e aqui fechada, bolinha aberta mantém resposta bolinha aberta. Bolinha aberta, bolinha fechada, bolinha aberta, tá? Beleza. Feito isso, qual a região que me interessa? A interseção dos dois, ó. Não está aqui, não está na resposta. Está nos dois, está aqui, não está na resposta. Então, nosso conjunto de solução seria qualquer real, desde que o x esteja entre o menos 6 e o 3, sem o sinal da igualdade. Beleza, moçada? Então, é isso aqui o que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu espero que tenha contribuído aí com auxílio aí para vocês, né? Vou mandar uma listinha de exercícios sobre esse assunto para vocês estarem trabalhando e estarei à disposição de vocês aí no período das 7h30 até as 9, né? Acho que é isso. Hoje, né, com vocês aí à noite, tá bom? Valeu, moçada, forte abraço, cuidem aí e até breve.